Foi o 1.095 graus ano de sua prisão neste mundo. Pensamentos de fuga não o abandonaram por um segundo. Quando a vida se tornou insuportável, ela apareceu e acendeu nele a chama da esperança. Ele jura que tirará Gloria Anderson daqui sã e salva. Um gênio com destino difícil, em busca de uma garota, foi atingido por um raio. Aluno diligente e sem experiência em casos amorosos, que não jogou uma única partida, a criança estranha a todos, por imprevistos, perseguindo uma garota, iniciou sua jornada pelo jogo em outro mundo. Algo diz que a área da sua localização está fora da área de serviço. Condições naturais de pesadelo, terreno onde o sinal não chega, monstros furiosos. A única maneira de sobreviver aqui é lidar continuamente com monstros. Ficar mais forte, aumentar pontos de experiência, trocar armas por outras mais fortes, desbloquear um sistema secreto, pode parecer extremamente simples até que os deuses do assassinato atrapalhem. Pela primeira vez sentiu um medo tão penetrante, como se a sua vontade tivesse sido completamente suprimida, como se ele fosse um rato num jogo de gato e rato, como se um deus se preparasse para dar o seu veredicto. Mas como é que, sempre tropeçando, ele se levanta toda vez, e quando perde, tenta de novo, mesmo quando sua vida está por um fio? Sua vontade de lutar ativou a bênção especial da deusa Latona. O personagem principal recebeu um aumento de 100 pontos em força, velocidade, dano e resistência. Seu nome é Jack Stevenson. Aos olhos de outras pessoas, ele é um estudante diligente do ensino médio. Não houve dificuldades que ele não pudesse resolver até recentemente. Ele se apaixonou por uma garota problemática, sua colega de classe, Sarah Johnson. Sarah, sentada em cima de sua mesa, pede ao personagem principal que faça o dever de casa para ela, e ela partirá em uma missão à noite. A professora diz que está atrapalhando a aula com seu comportamento inadequado, pois as carteiras são feitas para sentar, e ela é expulsa da aula. Jack nervosamente pergunta por ela se ele pode participar do jogo também. A menina pisca alegremente e diz que ele, claro, pode participar, à noite, às 8h30. Deixe-o vir para a aldeia dos recém-chegados. Sua identidade, querido. Hoje, curiosamente, começou a chover, muito provavelmente. Por volta das 8 da noite ele já chegará à sua cidade. Ele espera que ninguém precise ligar repentinamente aparelhos elétricos desnecessários. Ele gostaria de jogar sem interrupções. O cara fala que chegou em casa. A mãe pergunta por que tão cedo. Ele diz que por causa do mau tempo eles foram liberados mais cedo. Mamãe diz que está chovendo muito. Deixa ele descansar um pouco. O jantar logo estará pronto. Ele pergunta se é possível pedir delivery. Ela permite e diz que deixará na porta dele quando for entregue. O cara pega a caixa e vai para o quarto dele. A mãe inocentemente se pergunta se ele também se deixa levar pelas brincadeiras. Ela já disse que você precisa descansar. Ele vai embora e a mãe pensa que ele deve ter concordado em brincar com alguém, já que está com pressa, talvez até com alguma garota. Espaço é hoje o jogo mais popular da realidade virtual. O cara está deitado na cama, olhando o aparelho do jogo. Jogar apenas com capacete, esta será essencialmente sua primeira experiência, e Sarah Johnson provavelmente já é uma especialista. Ele recebe uma mensagem de que a garota já está pronta e esperando por ele. Ele coloca o capacete e se prepara para o jogo. Stevenson acha que este será o primeiro encontro deles, por assim dizer. O cara entra no jogo, uma voz o cumprimenta e agradece pela compra. Espaço. Um jogo de sobrevivência, em que todos vivenciam as histórias dos mitos de todos os países. Neste mundo, os perigos estarão à espreita por todos os lados. Aqui ele encontrará tesouros e milagres. O jogo pede para ele escolher uma entre muitas classes. O cara lembra que a garota mencionou um suporte, então ele decide escolher um curandeiro. Ao adquirir o jogo, ele pode ganhar algumas roupas de graça, então no primeiro encontro você deve usar algo um pouco formal. No mundo real, foi declarado um alerta meteorológico vermelho e o sistema de notificação pede aos cidadãos que desliguem os aparelhos elétricos para evitar um acidente. Uma forte carga de eletricidade vinda de uma nuvem atinge a casa do personagem principal. Uma carga de eletricidade flui pelos fios da bateria direto para o cara. Mas o cara não desconfia de nada, pois está muito interessado em começar o primeiro encontro. Jack Stevenson é atingido por um poderoso choque elétrico e tem convulsões. O fio é desconectado e o cara é levantado no ar acima da cama, então um clarão brilhante é ouvido. Mamãe entra na sala para pedir ao rapaz para verificar se desligaram todos os equipamentos, mas não tem ninguém. Monstros cercam Sarah Johnson para finalmente lidar com ela. Ela chama alguém para ajudar e um flash aparece, cegando os monstros.
Jack aparece, ele está todo brilhando e parece extremamente atraente. A garota está muito feliz por ele ter aparecido. Ele pede desculpas por ter se atrasado, agora ela não tem nada a temer. Ela pega as mãos dele, olha-o diretamente nos olhos e diz que ele é seu herói. Eles começam a se beijar apaixonadamente, ele pede para a garota parar. Afinal, todo o seu rosto já está coberto de baba. E então ele volta a si e vê que algum tipo de camaleão o está lambendo no deserto. Jack se pergunta o que foi. Que incrível transferência de sensações. O personagem principal examina as mãos, sente como se a eletricidade passasse por seu corpo, mas a sensação é agradável. Ele olha para o vasto deserto que o rodeia. Jack percebe que já está no jogo em si. Ele é gostoso. Stevenson fica muito surpreso com tanto realismo. Na primeira vez ele deveria ser carregado na vila dos recém-chegados, mas agora não há Vivalma por perto. Ele quer escrever para a garota para perguntar, mas não consegue encontrá-la. O jogo recomenda inserir o ID novamente. É estranho, ele tem certeza que não deveria ser assim, porque se lembrava bem do apelido dela. Ele decide que é hora de ir para a aldeia, porque a garota provavelmente está esperando por ele em algum lugar próximo. O herói olha o mapa e percebe que não há nenhuma aldeia recém-chegada aqui, ele está em algum lugar desconhecido em uma região não confirmada. Ele não entende para onde foi, o computador diz que sua localização é fora da área de serviço. O herói entende que não há ligação nem com o serviço de suporte, isso não é normal. O cara tira o paletó e, em um dia quente, são liberados cerca de 900 ml de suor a cada hora. Desmaios e desidratação são apenas uma questão de vida, tanta diversão não é do seu gosto. Ele não esperava que os jogos fossem tão difíceis, Sarah já está esperando, ele decide que é hora de sair do jogo e perguntar o que está acontecendo. O cara aperta o botão de saída várias vezes, mas nada acontece. O computador escreve que se trata de uma tentativa não autorizada de saída. Jack não entende o que está acontecendo, ele está mesmo trancado aqui. Então o computador informa que uma nova tarefa foi recebida para Stevenson. O cara fica em estado de choque incrível. O cara reclama que só queria brincar com a garota, porque ficou trancado aqui. Ele tristemente senta na areia e entende que já tentou de tudo, mas não consegue sair. Será que vai mesmo ficar aqui para sempre? Depois de 8 horas de jogo, sua fé em sua própria força havia se esgotado. Mas ele se acostumou com a ideia de que não sairia daqui. Este mundo é muito parecido com o real. O calor e a sede deixam o cara até enjoado, e sua cabeça gira. Mas essa situação não lhe convém, ele precisa encontrar água. Uma vez que seu avô assistiu a um programa sobre sobrevivência, mencionou que esta pedra pode ser encontrada em uma fonte de água. Isso significa que há água onde há muito xisto. Depois disso ele decide pegar a estrada. Depois de muito tempo, Jack quase seco chega a uma caverna. Dentro dela há uma pequena depressão com água. O cara corre avidamente até o tanque e começa a beber, mergulhando completamente o rosto. Ele está satisfeito por se sentir vivo novamente. Todas as suas roupas estão molhadas. O cara, depois de beber bastante água, deita no chão da caverna e pensa que o problema da água está resolvido. Agora ele precisa descobrir como sair. Ele acha que se isso é um jogo, então deve haver algum tipo de pista no deserto. O mapa exibe apenas a área explorada, mas por precaução, vale a pena estudar cuidadosamente todos os dados do sistema. Ele entende que suas características claramente não são invejáveis, então terá que confiar apenas na velocidade de seus pés. O cara decide ver que equipamento pode conseguir e encontra um kit inicial. Jack não entende porque o suporte ganha uma espada no set inicial, mas para sua segurança, todos esses itens certamente serão úteis. Ele balança a espada em diferentes direções, testando o equilíbrio entre lâmina e punho. Depois de outro golpe, ele usa sua espada para cortar a pedra em 2 partes. A espada é muito mais forte que uma arma real. O cara vê que foi tirado 1% da durabilidade da arma. Aparentemente tem muita visualização no jogo, já que até o grau de desgaste é exibido. Ainda não há pistas, então é hora de procurar comida, caso contrário ele não durará muito. Ele ouve um som estranho vindo das profundezas da caverna e se vira com cuidado. Jack entra e percebe que é muito mais espaçoso do que parecia a princípio, já que está com sede, pode olhar em volta. O cara anda um pouco mais fundo e percebe uma pilha enorme de ossos ali, ele não entende de onde veio. Ele vê algumas marcas estranhas nos ossos e lembra que viu uma foto em livros com algo parecido. Jack entende que não pode ficar neste lugar, porque algo claramente mora aqui. Mas assim que o cara se virou, deu de cara com a boca de um lobo gigante. O lobo ataca, mas o cara de alguma forma consegue se esquivar do ataque destrutivo.
À sua frente está um lobo do deserto nível 5. Sua vantagem é a durabilidade. Ele atinge velocidades de até 10 km por hora no calor e até 15 km por hora à noite. E ao perseguir uma presa pode acelerar até 65 km por hora. O principal tipo de ataque é mordida, força de mordida, 200 kg, fraqueza, barriga desprotegida. A diferença entre eles é de 3 níveis inteiros. Há uma grande chance de derrota, pois o cara recebe 200% de dano. Jack transpira nervoso e percebe que o monstro realmente está aqui, e que ele também é muito mais rápido. Stevenson saca sua espada, pois não adianta correr, ele terá que lutar com essa criatura. O cara corre para o monstro e grita com ele que não vai se deixar subestimar, mas só enquanto ataca o inimigo é que o cara percebe que sua saúde está fraca e ele precisa de tratamento. No primeiro ano do ensino médio, ele atuou como chefe de um dos clubes. Ele também foi o mais jovem mestre de luta a receber vários prêmios. Se você perguntar por que ele começou a fazer isso, o motivo é o mais simples possível. Na juventude, sua mãe era fã desse esporte e já era obcecada por uma estrela do esporte. Foi assim que ele começou a brigar com cajados desde a infância. Era justamente o lugar para onde sua mãe o mandava. Quando ele começou, ele achava que o wrestling era simples, bastava usar roupas bonitas e lutar com pretensão. Mas depois de se aprofundar um pouco mais no treinamento, percebeu que os movimentos não eram tão simples. E diante de um inimigo vestido de uniforme, seu coração bate forte, sua respiração é curta e um véu de horror o envolve firmemente. Nesses momentos, dificilmente mesmo o corpo pode ser forçado a se mover, a fonte de todo esse horror é sua própria fraqueza. A única maneira de se livrar disso é o treinamento contínuo, o trabalho constante sobre si mesmo, a superação constante da preguiça. E aconteceu que ele passava todo o seu tempo livre em uma sala que não tinha ar-condicionado, aperfeiçoando muitas vezes cada movimento, perdendo constantemente, se machucando constantemente, praticando constantemente, dando golpe após golpe. Isto continuou até que ele se tornou o mestre mais jovem do país. E num mundo onde reina a lei da selva, é impossível prever quão terrível será o seu próximo adversário. Como resultado de uma série de ataques, Jack ataca o lobo, mas também fica gravemente ferido. O cara percebe com desagrado que o lobo não tem absolutamente nenhuma utilidade para a espada, os ataques são inúteis. O lobo do deserto tem uma armadura extremamente poderosa. O computador pede para não esquecer que seu ponto fraco é a barriga. O cara se levanta e com muita raiva comenta que não adianta bater em outro lugar que não seja a barriga. O lobo corre para atacar mais rápido. Jack entende que não consegue lidar com isso, embora esteja claro onde acertá-lo, e o animal também se esforça para mordê-lo até a morte todas as vezes. Se ele apenas se defender, mais cedo ou mais tarde perderá definitivamente esta batalha. Num momento crítico, quase antes de morrer, ele percebe que parece ter descoberto como chegar à barriga. Se a ideia do cara funcionar, ele pode acabar com o lobo. Então corre para atacar. O lobo morde o ombro do cara, envolvendo-o com as patas. Parece que o herói deve chegar ao fim. O cara usa toda a sua força de vontade e enfia a espada na barriga do monstro gigante. Depois dessa pirueta, Jack percebe que a vitória é dele, apesar de todos os ferimentos que recebeu. Ele deliberadamente permitiu que ele o mordesse para baixar a guarda e chegar a um ponto vulnerável, um jogo divertido. Desert Wolf morto, 6.000 pontos de experiência ganhos, nível 5 alcançado, 25 pontos de habilidade disponíveis. O cara é cercado por um pilar de luz, após ganhar um novo nível, cura completamente suas feridas. Atrás dele, um computador executa algum tipo de sistema de plataforma de negociação de nível oculto. Não se esqueça que ele está no mundo do jogo, é típico dos jogos distribuírem pontos de experiência por matar criaturas e por aumentar o nível de pontos para distribuição. Ele vê um botão de plataforma de negociação e muitas armas diferentes aparecem na sua frente. Para desbloquear o inventário, é necessário um determinado nível. Ao comprar itens na plataforma de negociação, o nível é consumido. Inusitadamente, além de armas e armaduras, há também equipamentos domésticos com eletrodomésticos, que até comprariam eletrodomésticos no jogo, e até para tantos níveis. O sistema mercenário exige 100 pontos, ele decide abri-lo. Algumas unidades de código começaram a se espalhar. Uma espécie de holograma de uma garota aparece do chão, que é claramente uma lutadora. Uma grande variedade de hologramas de guerreiros aparecem por aí, para todos os gostos e cores. E então ele olha para uma garota estranha e extremamente vestida de forma sexual e percebe que se trata de um holograma de um suporte, que é ele.
O cara está extremamente indignado com quem inventou uma turma tão indefesa. Eles realmente querem que ele fique preso aqui sozinho para sempre. O computador diz que com o nível de Jack você só pode desbloquear bens de uso diário, mas o cara pede para você não lembrá-lo disso. O herói recebe 5 pães de açúcar e 3 garrafas de cola. Ele entende que pode sobreviver com isso por algum tempo, mas ainda precisa sair daqui de alguma forma. O status agora está em ordem, mas ainda não se sabe como conseguir novas habilidades. Você terá que contar temporariamente com o aumento das características, e não poderá devolver os pontos após a distribuição, mas as características afetarão diretamente seu destino. A força aumenta o dano físico, a resistência melhora a defesa e a agilidade melhora a velocidade. Na luta com o lobo, a diferença era de 5 níveis, mas em força e agilidade ele superou em muito o herói. Para vencer com os outros valeria a pena melhorar a força e a velocidade. Aumenta a força, agilidade e armadura após melhorar as características. O corpo também muda, fica cheio de força e fica mais flexível. Jack experimenta uma sensação bastante agradável de fortalecimento em seu corpo. Desta vez, várias dezenas desses lobos apareceram na caverna. É hora do herói testar suas novas características. Ele corre para o ataque e grita que hoje não sobrará nenhuma pedra em seu covil. Com seu nível atual, a armadura dos lobos não o salva, então o cara lida com eles. Acontece que fortalecer as características do herói também melhora sua habilidade com a espada. Depois de uma série de ataques, não resta um único lobo, ele os corta como uma faca na manteiga. O computador parabeniza o cara por atingir o nível 15, 24.000 pontos de experiência recebidos, 75 pontos disponíveis para distribuição. O cara entende que com um nível aumentado matar monstros fica muito mais fácil. Jack sai da caverna, já é noite lá fora, ele fica surpreso com isso. Ele tem comida e água, mas enquanto está frio, Stevenson decide procurar uma saída. Então ele tropeça no corpo de um lobo morto, olha em volta e percebe vários outros. Não entende por que estão todos mortos. Jack percebe um lobo vivo que ataca, mas não nele alguém parado no topo da rocha. O homem desaparece. Tudo isso parece estranho para Jack. Ele tem certeza que viu definitivamente uma silhueta naquela direção, e os cadáveres dos lobos confirmam que havia alguém ali. Stevenson sugere que este também é um jogador que foi trancado aqui, como ele. O cara examina os cadáveres, como se todo o sangue tivesse sido sugado dos lobos. Jack se pergunta se o jogador poderia recorrer a tais atrocidades. Mas ele imediatamente recebe a resposta de que não. Na escuridão algo aparece da escuridão e voa em direção ao cara como um raio rápido. Uma pata preta viva cai bem na frente dele, com sangue escorrendo dela. Um monstro cresce instantaneamente dentro dela, com um enorme sorriso, tentáculos crescendo em seu rosto, tudo em uma espécie de terno preto. Jack entende que este monstro e os lobos das estepes são oponentes radicalmente diferentes. Além disso, o cara poderia ter morrido de lobos se suas feridas não tivessem cicatrizado após aumentar seu nível. O monstro termina sua regeneração e seu último braço cresce. O computador mostra a Stevenson o nome do monstro, o árbitro errante, mas seu nível é desconhecido. O executor, morando no deserto, tem velocidade perfeita. Aqui ele está no topo da cadeia alimentar, alimentando-se do sangue dos seres vivos. Uma pessoa não pode se esconder se esse monstro terrível for caçar. Jack estava pronto para enfrentar uma variedade de monstros, mas o poder arrepiante do governante o assusta. O cara se sente preso ao chão, assumindo o controle de seu corpo. Pela primeira vez, ele sente tanto horror ao perceber que eles o estão caçando. Enquanto Stevenson pensava em tudo isso, o executor errante lançou um ataque. Jack se esquiva do punho, decide que não se importa com o medo e levanta a espada para atacar. Stevenson desfere um golpe poderoso, mas a espada atinge o vazio, seu oponente já está atrás dele. O carrasco bate no sujeito que voa várias dezenas de metros, cai no chão e se detém enfiando a espada na areia. Agora que ele entende de que velocidade o sistema estava falando, o monstro não perde tempo e começa a atacar novamente. Em 1 milésimo de segundo, ele já está perto do cara e o deixa sem fôlego com um golpe poderoso no estômago. Jack, tossindo sangue, percebe que esse golpe poderia muito bem ter tirado sua vida. Stevenson não entende o que esse monstro estava tramando, porque ainda não o matou. O executor ataca novamente, e agora o cara já está deitado e olhando para o chão. O cara tenta se apoiar nos cotovelos, vê o executor sentado na sua frente segurando uma espada. Jack não entende por que está fazendo isso. O monstro aponta a mão para seu pescoço, como se pedisse para matá-lo. Stevenson fica chocado. Jack lembra que já viu isso em algum lugar,
O gato, depois de pegar o rato, também não tem pressa em comê-lo. O personagem principal entende que o governante errante só queria brincar com sua presa. As brincadeiras continuam até o amanhecer. O cara fica deitado de costas, todo espancado e exausto, percebendo que esse monstro não pode ser morto com ataques comuns. O executor se aproxima do cara novamente e o levanta no ar com uma das mãos, pronunciando a palavra cara. Jack fica chocado por ele também conseguir falar. Os dentes do monstro estão muito próximos da cabeça de Stevenson. O juiz diz que o homem é doce como vermes. Jack aproveita o momento e corta a mão do oponente, dizendo que ele é nojento, como um inseto, e não tem nada na cabeça dele. O monstro regenera rapidamente a mão. Ele fica curioso sobre o cara, pois a última vez que se deparou com pessoas interessantes foi há 100 anos. Stevenson diz ao monstro que ele também é interessante. O cara sente seu sangue ferver de raiva. A família e os amigos dele estão muito longe daqui, ele não tem o direito de morrer aqui. O corpo de Jack começa a irradiar energia, causando flashes brilhantes. O sistema informa que ele ativou a bênção especial da deusa Latona. O cara ganha mais 100 em todos os atributos. Seus olhos brilham com uma chama azul, como todo o seu corpo. O executor zombeteiramente diz a ele que agora ele parece alguém que tem poder. Stevenson não perde tempo e desfere um golpe poderoso com sua espada no executor. Todo fervendo de raiva e fúria, o cara continua vencendo o oponente. De repente, sua espada quebra. O sistema informa que a durabilidade da arma é zero e seu uso posterior é impossível. Jack não presta atenção e imediatamente desfere um soco esmagador na mandíbula do monstro, jogando-o a dezenas de metros de distância e jogando-o contra uma pedra. O cara diz que vai mudar as ideias estabelecidas do monstro sobre as pessoas. Stevenson se aproxima da rocha onde estava o monstro, mas ele desaparece e aparece nas costas do cara. Agora o executor bate o inimigo na rocha com um aceno de mão. O governante, que mudou um pouco de aparência, chama o cara de fraco, como um verme, de ignorante. Jack se desespera ao perceber que o inimigo não pode ser derrotado nem mesmo desta forma. O executor voa no ar, acumula todo o poder em sua mão e o direciona com um raio para Stevenson, que está sentado de joelhos. O feixe de energia atinge o alvo. O corpo sem vida de Jack voa no ar. O sistema informa que os pontos de saúde de Stevenson são zero e o jogador está morto. Jack acorda com sangue em algum quarto. Fica surpreso por ainda estar vivo. Ele espera ter conseguido sair do jogo, mas olhando pela janela percebe que não. Ele liga a tela porque não sabe onde foi parar ou o que aconteceu. É óbvio que Jack foi morto por aquele monstro, mas de alguma forma ele de repente se viu aqui, ileso. O cara examina seu corpo em busca de cicatrizes, mas não encontra nada, fica completamente desnorteado. Uma garota ruiva entra na sala com um balde de roupas limpas. Ela pega o cara com a camiseta levantada. A garota fica sem graça e feliz por ele já ter recuperado o juízo. Jack cumprimenta a garota, dizendo que acordou recentemente. Ela imediatamente liga para o avô Patrick. O cara não entende o que está acontecendo aqui. E quem são essas pessoas? Ele suspeita que esteja em alguma aldeia de recém-chegados. O avô de Beth, um homem muito musculoso com uma cicatriz no lado direito do rosto, está ocupado no jardim. Stevenson conversa com Kepler. A garota fica muito surpresa ao saber que o cara foi morto por um monstro. Jack diz que seu peito foi perfurado e ele não se lembra de mais nada, inclusive de como foi parar nesta casa. A menina aponta para o avô, dizendo que ele foi caçar e encontrou um rapaz quase morto, mas vivo. Patrick diz a Jack que ele não está no jogo e nem na chamada Vila dos Recém-Chegados. O cara fica chocado, acredita que isso é impossível. É óbvio para ele que esse é o mundo do jogo. Stevenson tenta descobrir como justificar tudo isso, lembra da tela de informações e mostra. Os Keplers ficam olhando para a tela. O cara começa a explicar, mostra a barra de tarefas e o mapa mundial. Avô e neta olham para o cara que está agitando loucamente as mãos e contando alguma coisa. Não vê em tela nenhuma. Beth esclarece se ele foi definitivamente ferido no peito e não na cabeça. O computador do cara não funciona. Não há nenhuma conexão com o mundo exterior. Jack não entende como pode sair daqui. O personagem principal bate a cabeça na tela, gritando que quer muito ir para casa. Patrick fala com indiferença para o cara que ninguém consegue sair daqui, ninguém sabe sair do deserto. Stevenson fica bravo, não entende como não pode haver saída do deserto e pergunta aos Kepler como eles foram parar aqui. Beth diz que há alguns anos ela e seu avô foram pegos por uma tempestade enquanto caçavam um titanossauro. Quando eles acordaram, eles vieram aqui.
O avô diz que eles estão no lendário deserto de Latona, até os deuses estão trancados aqui, a liberdade pode ser obtida se você encontrar o salão dos ancestrais de Caibri. Segundo a lenda, a parte do deserto em que está localizada é um labirinto sem fim. A menina não consegue contar quantas pessoas saem da cidade para encontrar esse lugar, mas ninguém ainda conseguiu voltar com vida. Beth relata que aos poucos todos aceitam seu destino e desistem. Ela acredita que é melhor viver bem essa vida do que ir para a morte certa. Patrick coloca a mão no ombro do rapaz, o apoia, contando que todo ano alguém vai parar no deserto. O homem vai embora, aconselhando o cara a chegar a um acordo, e também pede para deixar Beth passear pela cidade com ele mais tarde. Jack ainda tem certeza de que está no jogo. Quando fica sozinho, seu computador ganha vida. Ele recebe uma mensagem dizendo que uma nova tarefa apareceu para ele. O sistema relata que, graças à proteção do espírito de Caibri, Jack conseguiu ressuscitar. Agora ele deve ajudar o espírito a desbloquear o selo. Stevenson precisa encontrar o templo de Caibri no deserto de Latona, derrotar o monstro Nabuluzi que guarda o selo e libertar Caibri. Ao completar a missão, além do selo, Jack receberá a chave do deserto de Latona. O personagem principal deita na grama e olha para sua tela. Ainda não sabe por que chegou aqui, mas pelo menos agora tem um objetivo. Ele decide por si mesmo que quando chegar a hora, certamente encontrará uma maneira de sair dali. Seus pensamentos são interrompidos pela aparição de Beth. Ela chama o cara e diz que está procurando por ele há meio-dia. O cara se levanta do chão, pede desculpas à menina e diz que quando não tem nada para fazer sempre sai para passear. Stevenson caminha até a beira do penhasco, aponta para as areias que se estendem à frente e pergunta se este é o deserto de Latona. Beth explica que o lugar onde estão agora é cercado por deserto por todos os lados. Jack raciocina. Agora ele entende que levará muito tempo para encontrar aquele templo. A menina fica chateada porque o cara quer encontrar o templo. Ele explica que precisa sair desse lugar. Kepler tenta impedir Jack, sugerindo que não existe nenhum templo, e ele simplesmente partirá em busca da morte. Stevenson sai, dizendo que já morreu uma vez, então encontrará este templo, não importa o custo. A menina alcança o rapaz, tenta convencê-lo a abandonar a ideia. Ela diz que o deserto está repleto de monstros perigosos, até o avô dela dificilmente conseguia lidar com eles. Jack tranquiliza Beth dizendo a ela que suas habilidades de luta são excelentes. Então algum tipo de brilho aparece na frente deles, faz movimentos circulares, bate na estrada e ocorre uma explosão. Como resultado deste evento, 3 pessoas aparecem na frente dos heróis que parecem hostis. Dizem que o peixe foi fisgado e depois atacam o casal, deixando Jack em estado de choque. Um deles diz que se encontraram novamente com Beth, e ela, com evidente desgosto, o reconhece como Joe Bana. O cara não entende por que os estão atacando, e a garota explica que os ladrões serão ainda mais perigosos que os monstros. Eles não querem caçar e por isso atacam outros. A garota diz que eles sobrevivem matando sua própria espécie, e neste momento Joe está preparando algum tipo de estranho ataque mágico. Ela diz a Jack para ir até o avô dele, ela mesma resolverá tudo. O avô percebe que em breve, ao que parece, uma forte tempestade vai recomeçar. Isso não o deixa nada feliz, e o fato de sua neta já ter voltado há muito tempo preocupa ainda mais. Ban diz que não vai deixar esse cara fugir, e Beth já deve se lembrar que ela não pode fazer nada com ele com sua magia. Mas o vilão finge ter pena e diz que vai deixar o cara ir se a garota for com Zé. O ladrão diz a eles para se culparem, e Beth novamente pede a Jack para fugir, e ela inventará alguma coisa. O cara informa inesperadamente que ela não precisará fazer isso, porque ele não conhece a palavra fuga e claramente não é o tipo de pessoa que consegue abandonar um amigo em apuros. Então Joe de repente agarra Jack pelo rosto e o pressiona contra a árvore. A garota grita para ele soltar. O bandido pergunta quem esse meleca pensa que é. Aqui costuma-se provar sua força não com palavras, mas com ações. Jack tira a mão do rosto e pergunta arrogantemente se Joe realmente se acha forte porque atacou por trás. Ban tenta atacar, mas Jack acaba revidando, e o bandido percebe que seu braço foi deslocado. A garota pergunta o que Joe precisa aqui, e ele grita que ela sabe disso muito bem, porque ele quer que ela seja sua namorada. Beth diz que isso nunca vai acontecer, e Jack pergunta se ele realmente planejou tudo isso, porque o enfurece que a garota não queira ficar com ele. Ela cora e diz que é a verdade. Aí o bandido tem uma ideia, ele pergunta se o companheiro dela é mesmo o namorado dela, por isso ela o recusa. A garota cora ainda mais e diz que ele entendeu tudo errado, é apenas amigo dela. Até Stevenson transpira um pouco de vergonha.
Ele se pergunta se Beth realmente acredita que ele concordaria com tal bobagem, então desafia Jack a lutar como homens. Joe diz que deixará a garota para trás se o cara vencer, e Jack tem uma tarefa que diz que ele deve derrotar o espadachim das sombras Joe Ban, e a recompensa será o mapa perdido de Latona. Jack concorda em lutar, para a grande confusão de Beth, e o espadachim fica extremamente feliz com a ação. Os capangas pelas costas de Joe não entendem por que seu chefe está se esforçando tanto e há um cheiro de ciúme no ar. A garota pergunta se o cara tem certeza que pode derrotar Joe, já que ele é o espadachim mais poderoso da região. Beth diz que um espadachim que sabe exercer o poder das trevas recebe um forte bônus de velocidade. Além disso, o poder de seus ataques é simplesmente impressionante e sua lâmina tem poder destrutivo. A garota diz que Joe vai matar Stevenson, e ele diz que não há nada de errado com isso, porque ele já morreu uma vez mesmo. O cara fala que veio para vencer e sair daqui, e não para morrer. Depois disso os guerreiros correm para se atacar. A garota quer falar alguma coisa, mas Jack diz para ela não se preocupar, porque ele não vai embora de qualquer maneira e essa briga não pode ser evitada. Jack, bem no meio da luta, fala sobre como sua vida normal mudou, que tudo ficou assim, e para voltar ele ainda precisa vencer. O cara se esquiva dos ataques de Stevenson e pergunta se isso é tudo que o cara que Beth gosta pode fazer, e Jack não entende o que ele está fazendo, já que está apenas se esquivando dos ataques. A garota manda Jack correr atrás do vovô Patrick, porque só ele nesta vila pode lidar com Joe. Stevenson ignora completamente os avisos dela e pensa porque ele só consegue a carta derrotando o espadachim. Parece que alguém de cima está mexendo os pauzinhos afinal. Joe pergunta ao cara por que ele congelou. Ele estava realmente com medo e não conseguiu continuar a luta por medo. Jack acerta o inimigo com sua própria arma, dizendo que não é assim. Ban, que está realmente assustado, pois está constantemente desviando de ataques como o último covarde. O bandido diz que simplesmente não tem vontade de lutar contra um homem desarmado, então joga sua espada para Jack, que imediatamente a pega. Joe prepara sua lâmina e diz que não quer que sua futura namorada e seus atuais subordinados pensem que ele está apenas espancando um cara. Os aliados de Beth e Ban acham que ele está sendo extremamente generoso hoje, e Jack diz que não achava que Joe soubesse seguir as regras. O personagem principal relembra como foi recentemente atacado pelas costas, e o espadachim dá a desculpa de que simplesmente teve uma reação rápida. Joe diz que agora vai mostrar o verdadeiro poder das trevas e sua espada, e então se vê bem na frente do cara com a lâmina já levantada. Mas então Jack consegue repelir o ataque de um oponente poderoso, introduzindo as espadas na fase de confronto. A garota grita para Jack tomar cuidado, pois uma cópia de Joe aparece atrás dele e vai atacar. De alguma forma, o personagem principal consegue evitar o primeiro ataque e bloquear o segundo. O cara percebe que as coisas estão ruins, e a garota grita de medo ao ver um corte gigante na metade do torso de Jack. Ban diz que Stevenson não pode derrotá-lo de forma alguma, então deixe-o desistir. O cara fala que não pode desistir assim, aí o computador sugere que ele faça um tratamento, com o qual ele concorda prontamente. Os servos de Joe chamam Jack de padre e riem dele por escolher lutar contra a lâmina das sombras. Ban vira as costas e diz a Stevenson para deixar Beth em paz e sair daqui, algum padre não é digno de lutar com ele. Jack provoca Joe, dizendo que ele só tem medo de perder para ele na frente de Kepler. Ban pergunta furiosamente o que o cara disse, olhando para ele com um olhar demoníaco. Jack diz a seu oponente para não perder tempo conversando, e ele apenas acrescenta furiosamente que mostrará a esse pirralho o poder da espada. Joe usa a habilidade do espadachim das sombras, divisão de sombras, e duas cópias dele aparecem nas proximidades, prontas para lidar com o inimigo. O personagem principal argumenta que a habilidade dos espadachins das sombras é criar cópias de si mesmos durante a batalha, o que pode distrair o inimigo do ataque real. Joe diz que ele próprio está enojado por querer ter pena de seu oponente quando descobriu que ele era apenas um padre. O bandido manda o cara se preparar para morrer, e Jack diz que é hora de parar de falar e começar a lutar. O personagem principal provoca o ataque de um dos clones, e o próprio Joe rapidamente se esquiva do ataque. O vilão surge por trás e diz que o padre não conseguirá mais se esquivar de seus ataques. Enquanto o inimigo atacava, Jack usou uma habilidade que desvia de qualquer ataque e causa 50% de dano adicional ao inimigo, deixando o espadachim sombrio perplexo com o dano recebido. Jack entende que só resta uma cópia para lidar, mas se não fosse pela habilidade, ele já teria morrido. Ban zomba do fato de seu oponente pensar que ele era capaz de acertar a dobradinha e já havia conquistado a vitória para si mesmo.
Joe diz que a diversão está apenas começando, ele chama seus dublês e começa alguma coisa. De repente, os espadachins sombrios conectam suas espadas de modo que cada um tem um par de lâminas duplas nas mãos. As sombras, junto com o dono, começam a desferir um golpe de desolação, que se espalha pelo solo em forma de fendas avançando em direção ao personagem principal. Depois que Jack se esquiva, os oponentes começam a atirar com energia negra, forçando-o a gastar muita energia nas esquivas. As esquivas de Stevenson são imperfeitas, então ele sofre danos e desperdiça 30% de sua saúde. De repente, um espadachim sombrio se materializa bem na frente do cara chocado, pronto para desferir o golpe final. Joe envolve o herói com uma cadeia de raios escuros. Ele diz que com certeza encontrará um bom lugar para Jack no cemitério. Mas então, de alguma forma desconhecida, a cúpula desaparece e o cara sai da armadilha mortal. Stevenson quer bater em Joe, mas Patrick, o avô de Beth, aparece e o impede. O avô diz a Jack para moderar sua raiva e parar o ataque. Beth pergunta se Jack está bem. Ele diz que sim, mas seus ferimentos dizem o contrário. Patrick diz que é hora deles irem para casa porque uma tempestade está prestes a começar, e o espadachim das sombras apenas ia atrás deles. Então, de repente, ele fica sério e pergunta se o velho realmente decidiu que Ban permitiria que eles fossem levados embora tão facilmente. Patrick para aí, sem se virar, diz que se não tivesse parado o golpe de Jack, Joe já estaria morto, colocando o bandido em um sério estupor. Ele fica triste e diz que isso é impossível, porque algum padre não pode matá-lo. Então Ban fica furioso e grita que se o velho não os tivesse impedido, o menino já teria morrido há muito tempo. Jack olha para a tela e vê que o sistema considerou isso como a conclusão da tarefa de derrotar Joe Ban. O grupo vai embora. Os bandidos também tentam avisar ao chefe que é hora de irem embora, pois a tempestade vai mesmo começar em breve. Ele grita para Jack que eles não terminaram. Deixe-o voltar e lutar com ele, mas o herói não se importa mais com ele. A garota está enfaixando os ferimentos que Stevenson recebeu recentemente. Jack pede desculpas, dizendo que novamente trouxe problemas para ela e seu avô, mas Beth diz que não há necessidade de se desculpar, e ela também não achava que Stevenson fosse tão forte. O herói pergunta à garota como a família deles conhece Joe. A garota não parece muito bem depois de tal pergunta. Beth diz que ela e Joe Ban cresceram juntos e ao mesmo tempo termina de vestir Jack, pelo que ele agradece. Ela então sai debaixo de um guarda-chuva e diz que precisa ajudar o avô, deixando o rapaz sozinho. Jack lembra que também estava chuvoso no dia em que desapareceu e se pergunta como está sua mãe. Ele diz que pegou o cartão, agora vai demorar um pouco para voltar e acalmá-la. O computador diz que recebeu uma chave misteriosa. O cara mal pode esperar para conhecê-la, então a tira do inventário. O sistema diz que durante uma batalha um baú pode cair acidentalmente. Se você abri-lo com essa chave, poderá encontrar armas, equipamentos, joias ou comida lá. O cara se arruma e diz que, apesar de todos os problemas, com certeza vai sair logo. Patrick aparece e pede desculpas por não ter aparecido antes porque estava escondendo as mudas, mas Jack não se ofende com ele. O velho demonstra admiração pela força do cara, pois Joe Ban é um adversário muito forte, mas Stevenson diz honestamente que só venceu porque o espadachim sombrio está acostumado a subestimar seu inimigo. Jack pergunta a Patrick por que Joe Ban ficou assim se ele e Beth cresceram juntos. Patrick conta ao rapaz que aconteceu há 10 anos, estava chovendo muito naquele dia, o avô e a neta tinham acabado de chegar nesta cidade. Eles queriam pedir para passar a noite em uma das casas, mas de repente viram um monstro terrível atacando as pessoas. Porém, já era tarde demais, pois os donos da casa estavam mortos, não havia chance de salvá-los. Felizmente, o filho deles ainda estava vivo, mas o monstro inexoravelmente se aproximava dele cada vez mais. Então o jovem Patrick se aproximou e, usando o trovão celestial, afastou o monstro do pobre menino. Essa criança era Joe Ban. Mais tarde eles ajudaram a enterrar seus pais e o acolheram. Jack escuta com atenção e, no final da história, ainda pergunta por que Joe os trata dessa maneira agora. Ban sempre quis encontrar o monstro que o privou de seus pais. Patrick ficava dizendo para ele deixar essa ideia e viver uma vida normal. Existem muitos monstros no deserto de Latona. O cara nem imagina o quão terríveis eles são. Mesmo que Patrick tivesse usado todo o seu poder então, ele não teria conseguido matar o monstro, sem falar no Joe. É por isso que ele os deixou, e Jack pensa em como deve ser terrível a criatura, da qual até o avô de Beth tem medo. O velho interrompe a conversa e diz que o cara precisa descansar, e Stevenson pensa em como superar o deserto no caminho.
Ele entende que não sabe quantos monstros mais poderosos podem ser encontrados lá, ele já foi morto uma vez. Com esse nível ele pode ser morto por monstros antes mesmo de se aproximar do templo. Da última vez, Jack recebeu um aumento em todas as suas características, mas aquele monstro ainda lidou com ele facilmente, então ele deveria ficar mais forte. O cara pede para o avô parar, pois Jack precisa muito que ele o ensine a lutar, pois ele precisa ficar mais forte para encontrar o templo e sair daqui. O avô congela por um segundo, depois pega o chapéu e sai, dizendo que o cara precisa de um bom descanso. Jack grita atrás dele que ele está falando sério, ele sabe como sair do deserto. Stevenson se censura por suas palavras, porque foi justamente por isso que ele e Joe se separaram em vão. Ele sucumbiu às emoções. Patrick para no meio da chuva e diz que amanhã a tempestade vai passar, então se Jack passar no teste o velho vai treiná-lo. O cara pede ao avô que não se preocupe, pois com certeza ele aguenta qualquer prova. O velho argumenta que a esperança despertou nele quando viu Jack. Ele tem quase certeza de que com ele haverá uma saída do deserto, pois com seu golpe até o escudo do trovão rachou, e esta é a técnica mais poderosa. Ele vai para sua casa, deixando Jack para trás, e pensa que talvez esse jovem realmente consiga tirá-los daqui. Aí o cara olha para dentro de seu abrigo e vê que foi presenteado com um pacote de tarefas diárias na forma de corrida, algumas flexões com pesos e muitos abdominais. Esse treinamento é realmente infernal, mas o cara precisa melhorar suas características, então não pode recusar. Na manhã seguinte, Jack atravessa os planaltos com um tronco gigante nos ombros e fala sobre o sistema que até lhe forneceu o equipamento necessário. O cara está fazendo flexões, já terminou de correr, fez quase metade das flexões e abdominais. Jack raciocina que há muito tempo não tinha um desejo tão forte de lutar por um objetivo, então ele precisa se esforçar mais. O cara está exausto, o sistema informa que a tarefa diária foi concluída 100%, o herói recebe 4 pontos de habilidade. Ele discute o que precisa melhorar, decide que com suas habilidades de defesa e cura vale a pena gastar 2 pontos em inteligência e o mesmo em resistência. Beth aparece de repente, o cara pergunta por que ela veio, ela diz que queria trazer café da manhã para ele, mas ele não estava em casa, o avô disse para olhar aqui. A menina diz que já que ele estava treinando provavelmente estava com fome, e então lhe entrega um pacote com café da manhã. O rapaz relata alegremente que o avô dela concordou em treiná-lo, o que surpreende Beth. Ela diz que é ótimo e mal pode esperar para ver quais habilidades ele terá. Jack pergunta se ele realmente tem alguma habilidade além de cura, ele é apenas um padre. A menina diz que claro que existe, porque padre é só uma aula, e as habilidades elementares não são dadas assim, elas se manifestam dependendo das próprias habilidades. Por exemplo, ela tem o poder do fogo, o avô tem o poder do trovão, Joe tem o poder da sombra, cada um tem suas próprias habilidades, e a classe apenas dá direção para o desenvolvimento, e as habilidades estão relacionadas às habilidades de combate. Jack entende a lógica local, agora ele também se pergunta quais habilidades ele pode desenvolver. Nasceu e viveu no continente de Polaris, um dos 5 continentes do seu mundo natal. Este continente distingue-se por um grande número de oficinas, graças às quais aqui se desenvolve o comércio e se reúnem pessoas de todo o lado. A oeste de Polaris fica Mogara, lar dos Cavaleiros de Dragões, muitas vezes coberta de fumaça e cinzas das erupções vulcânicas que cobrem a área. Ao norte fica Shantida, o reino do inverno eterno, onde vivem gigantes e animais sedentos de sangue, guardando depósitos de minerais valiosos em que o continente é rico. No leste fica Bergama, um continente coberto por densas florestas que escondem monstros enormes e ferozes, além de elfos com magia antiga. Ao sul fica Kubitek, ou o fim da terra, como as pessoas o chamam, onde vivem os anões, e os produtos que saem de seus martelos de forja são apreciados em todo o mundo. A lenda diz que Kubitek é banhado por um mar sem fim e, se você atravessá-lo, poderá chegar à morada dos deuses, onde reside o poder ilimitado. Beth costumava pensar que essa história era apenas uma lenda, mas quando chegou aqui percebeu que era tudo verdade. O cara acena com a cabeça e diz que é realmente possível encontrar o templo e sair do deserto de Latona. Ele promete que com certeza sairão daqui. A menina balança a cabeça satisfeita, mas então seu avô aparece, surpreendendo-a muito. Ele diz que não achava que eles poderiam se levantar hoje mais cedo do que o próprio velho. Ele se pergunta se ela já terminou de explicar seus sentimentos. Beth corre até ele e pergunta em voz alta que tipo de bobagem ele está dizendo. A garota se solta e o velho pergunta se o cara está pronto para passar na prova. Mesmo no início, quando o caos reinava por toda parte,
Os deuses dotaram este mundo de diferentes povos, deram a cada criatura um propósito próprio, mostraram-lhes o caminho e os dividiram em classes. A única coisa que une o mundo é que tudo consiste em elementos. Mas estes não são apenas aqueles elementos que podem ser vistos e tocados, como a água, o fogo, o relâmpago, a terra, a madeira, há também luz ou sombra. Para dominar o poder dos elementos, primeiro você deve aprender a senti-los. O velho coloca a palma da mão cheia de energia no chão e diz que Jack deveria sentir o fluxo elementar. Patrick diz que com a ajuda de seu portal eles poderão ir até o covil dos monstros que o avô encontrou por acidente durante uma caçada. O velho diz que sua espada, Ezreal, o serviu fielmente por várias décadas. Ele a alimentou com sangue em muitas batalhas. 3 dias depois, Patrick abrirá o portal novamente, e durante esse tempo o menino deverá matar o rei dos monstros com a ajuda desta espada, e também trazer sua cabeça. Se conseguir, o teste estará concluído. O velho diz que somente despertando suas habilidades elementais Jack será capaz de usar o verdadeiro poder desta espada e matar o rei dos monstros. Mas se Stevenson for para lá, ele poderá nunca mais voltar de lá. Agora é a última chance de mudar de ideia. Jack olha para seu professor com um olhar inspirado e diz que não mudará de ideia e retornará com a cabeça decepada do rei dos monstros. O sistema pede ao herói a confirmação de que ele realmente deseja ativar a tarefa de despertar o rei dos monstros. Jack dá a confirmação e vai para algum lugar no céu, longe de seus amigos. Patrick diz que esses monstros têm habilidades defensivas bem desenvolvidas sem o poder dos elementos. É impossível matar seu rei, mas o poder despertará apenas durante o perigo mortal. Jack se pergunta se ele está realmente no lugar certo, porque não é nada parecido com aquele em que ele se encontrou originalmente. Por alguma razão, a areia aqui é completamente preta, não dá para ver o céu e também há um cheiro estranho no ar. Jack decide que é hora de bolar um plano, é hora de ele encontrar os monstros, mas com seu nível será difícil matar o chefe. Bem, é hora de começar a procurar um alvo para testá-lo antes do treino. De repente, um projétil gigante sai voando por trás das costas do cara, do qual ele, felizmente, consegue se esquivar. Jack não entende como foi notado tão rapidamente. Dotan, nível 20, o monstro mais misterioso do deserto de Latona, está atrás dele. O personagem principal decide que pode matar monstros com esta espada mesmo sem habilidades elementares. Ele decide como usá-la. É hora de experimentá-la. Stevenson corre para frente e pensa que está constantemente ganhando experiência de combate, o que significa que ele não é mais o novato de antes. Não importa que inimigo ele enfrente, não há mais medo nele, porque a excitação da batalha tomou o seu lugar. Ele matará esse monstro e será capaz de subir de nível, ele ficará cada vez mais forte. Jack lança uma série de ataques devastadores contra o monstro e sente a sensação inebriante de vitória junto com uma nova força. Ele enfia a lâmina direto no monstro, gira-a e depois puxa-a pela parte superior do tronco, cortando o corpo quase em 2. Jack fica em um monte de coragem. O sistema o parabeniza por atingir o nível 17. Ele recebe 5 pontos para distribuir. Foi uma batalha difícil. Toda uma horda de monstros como aquele que ele derrotou com dificuldade está correndo direto para o cara. Joban treina à noite, bate furiosamente na pedra e considera seus golpes muito fracos. Ele quebra a rocha em muitas pequenas migalhas e percebe que sua perda era simplesmente impossível. Como poderia um sacerdote sem habilidades elementares estar pronto para desferir um golpe tão grande que até ele ficou com medo? Joe não se lembra de Patrick alguma vez ter usado uma técnica que chegasse perto disso, mesmo ele tendo dificuldade em parar o golpe. Ban realmente não entende quem o cara realmente é ou de onde diabos ele veio. Jack Stevenson destrói vários outros monstros. A cada morte seu nível aumenta. Ele pegou o nível 25. O sistema pergunta se ele quer desbloquear remédios para o nível 15. O cara não entende. Ele tem que lutar para subir de nível, e eles pedem que ele desista de até 15 níveis para ter acesso a remédios. Jack entende que aqui as mercadorias são compradas por níveis. Quanto mais alto o nível, mais difícil será aumentá-lo. Se no futuro ele quiser comprar alguma coisa, terá que gastar ainda mais. Para desbloquear tudo, ele precisará de até 300 níveis. Nesse caso, é melhor para ele primeiro acumular níveis suficientes para desbloquear as seções mais caras, embora agora seja melhor gastar dinheiro em remédios para sobreviver. Há um remédio restaurador especial e lágrimas de fogo de cru na loja. Ele decide comprar o primeiro. Após o uso, ele entende que a eficácia do medicamento depende da quantidade de saúde e força, ou seja, quanto maiores as habilidades, mais fortes serão as propriedades restauradoras do medicamento.
Com este medicamento ele poderá restaurar ainda mais do que toda a sua saúde. Agora ele tem literalmente 2 vidas, muita saúde, o que significa que é hora de procurar inimigos. Ele gastou muita energia. Para matar o chefe ele precisa se refrescar com alguma coisa, mas só falta um nível. Jack compra uma cesta de baguetes com o efeito de reduzir a fome e com o efeito adicional de reduzir a fome. São bem duros, ele entende que não se comparam aos pães da Beth. O cara percebe que já se passaram 12 horas, faltam cerca de 60 horas para completar a tarefa. Ele lembra que o vovô Patrick disse que o covil dos monstros fica no noroeste, basta seguir o mapa nessa direção. O sistema lembra que o herói tem mais 45 pontos de habilidade, ele se esqueceu completamente deles, entende que agora precisa fortalecer sua armadura e magia, pois não será suficiente se ele receber uma habilidade mágica. Além disso, há outro problema, se durante a batalha sobrar pouca saúde, será mais difícil para ele lutar, um monstro muito forte pode até matá-lo com um golpe. Isso é parecido com o vestibular da universidade. Para ter notas altas é preciso ser bom em matemática, química e uma língua estrangeira. A única diferença é que você só precisa fazer o exame uma vez. Jack entende que se receber novas habilidades, precisará aumentar constantemente diferentes características para obter o efeito máximo. Ele gasta 15 pontos em armadura, 15 pontos em força e outros 5 em agilidade, habilidades defensivas e magia. Resta apenas encontrar o covil dos monstros, então ele passará neste teste até o fim. Beth se pergunta se Jack realmente ficará bem, já que ele foi sozinho para um lugar tão perigoso. O avô diz para ela não se preocupar, pois deixou uma marca mágica na espada. Se Jack estiver em perigo, ele virá em seu auxílio. Ela suspira de alívio, mas ainda não entende por que Patrick o mandou para lá e por que ele não disse que já esteve lá. O avô diz calmamente que encontrou este lugar por acaso, essa é a história toda. Com isso, Patrick diz que precisa ir para a cidade. Ele se pergunta se ela pode preparar algo para sua volta, e ela diz que ele está novamente evitando a conversa. O velho entende que não será capaz de impedir Jack, mas talvez se vir esses monstros com seus próprios olhos e se deparar com a dura realidade, ainda desista dessa ideia. Ele entende que deu ao cara uma tarefa impossível, mas por algum motivo no fundo ele espera poder trazer a cabeça do rei dos monstros. Então as pessoas acreditarão que ele não é outro senão aquele capaz de tirar todos daqui, ou seja, Deus. Quase 3 horas depois, Jack continua caminhando. Parece que o covil está em algum lugar bem próximo. Uma menina com um filho corre e grita que precisa de ajuda. O cara não entende de onde vieram a mulher e a criança, mas diz para não terem medo, pergunta o que aconteceu. Neste exato momento, ele percebe monstros enormes à sua frente que parecem muito ameaçadores. Monstros bestiais de latona, eles têm uma força incrível e uma enorme quantidade de pontos de saúde, são tanques desajeitados. Junto com eles está o orc do deserto Rashidler, ele tem nível 40, subjuga criaturas com baixa inteligência e pode invocar e controlar monstros grandes. Mesmo que o nível do orc seja muito superior ao dos monstros anteriores, Jack ainda decide não correr e proteger a garota. Porém, a boa notícia é que o aparecimento de um orc pode significar que o covil dos monstros está muito próximo. Mas como a menina e a criança chegaram aqui, foi mesmo com a ajuda de um teletransporte, como o dele. O orc manda seus monstros se prepararem para um bom lanche em breve. Ele os instrui a rasgar esses vermes insignificantes em pequenos pedaços e deixar o banquete sangrento começar. Mas então Jack dá uma corrida inesperada direto em direção a um dos monstros para desferir uma série devastadora de golpes. Após o ataque, os monstros até recuam de quão forte ele era. O cara percebe que depois de subir de nível ele ficou muito mais forte. O orc se pergunta por que o monstro restante congelou e imediatamente ordena que o inimigo seja destruído. O monstro olha para seu companheiro morto e decide que fazer pernas deste lugar seria a melhor solução, mesmo que não fosse para um orc. Ele grita para o monstro continuar fugindo. Eles ainda são apenas lixo inútil. Deixe-os agora vê-lo lidar com isso sozinho. Um segundo depois ele se vê preso ao chão com uma lâmina na garganta. Jack o convida a largar o porrete e não se contorcer se não quiser perder a cabeça. O herói tenta perguntar ao orc por que ele estava perseguindo a menina e a criança, mas ele diz que é apenas um servo fiel do Deus dessas terras e que, se for morto, o castigo o atingirá. Jack não quer fazer cerimônia com ele e bate em seu rosto, deixando um hematoma feio. Ele diz que da próxima vez vai acertar com uma lâmina e se pergunta onde encontrar o covil dos monstros. O orc se assusta e imediatamente aponta o dedo em uma determinada direção, em direção a uma pedra alta e negra. Parece que ele não está mentindo, pois aquele lugar realmente se parece com aquele marcado no mapa.
O monstro salta das mãos do herói e avança direto para a mãe e o filho indefesos. Ele faz uma careta, e diz que agora vai quebrar esses pescocinhos que Jack tanto queria salvar. O orc promete mostrar ao cara sua verdadeira força, seu corpo adquire um brilho vermelho. Stevenson, preparando-se para mostrar ao monstro quem está no comando, rapidamente corre para atacar, mas, por outro lado, vê alguma pessoa. Os dois chutam simultaneamente a cabeça do orc, achatando-o e jogando-o para fora. Jack não entende que tipo de cara está na sua frente, mas vê o interesse de seu aliado e diz que ele não é mau. O cara acaba conhecendo uma garota com um filho, aparece outro cara de capuz e uma garota loira. Stevenson pergunta como todos eles foram parar aqui. O estranho conta que há 3 dias ele e os rapazes de repente se encontraram aqui, foram imediatamente atacados por orcs e durante a batalha perderam um camarada. O cara resolve se apresentar, seu nome é Broyce e ele é um guerreiro. Depois apresenta o resto de seus amigos, o cara de capuz, o assassino Feilode e a garota de cabelos brancos, a curandeira Raquel. Jack também se apresenta, eles apertam as mãos. Broyce pergunta ao seu novo conhecido se ele sabe como eles se mudaram para cá. Stevenson diz que não sabe de nada, mas o orc derrotado pode contar algo a eles. Rashidler fica de joelhos, zangado com as pessoas insidiosas e mais, prometendo a si mesmo que um dia matará todos eles. Eles o cercam por todos os lados, o monstro imediatamente passa de autoconfiante a patético. O orc pressiona o rosto no chão e começa a gritar, dizendo que essas pessoas não se atrevem a tratar Deus com tanto desrespeito e a atacar seu servo. Jack cala Rashidler, enfia uma espada no chão na frente de seu nariz e diz que tem algumas perguntas. O cara pede para ser sincero e começa a fazer perguntas. Depois de um tempo o orc já contou tudo o que podia. Stevenson descobre que o deus do deserto manda pessoas para lá para servirem de alimento para elas. O status de Rashidler não é tão alto, então ele não sabe de mais nada. Kepler Senhor chega à cidade de Derks, fica na frente de 4 pessoas sentadas em cadeiras, que estão irritadas com Patrick por sua ingenuidade. O jovem mágico Hicks, que tem o poder do vento, diz que eles ainda não conseguem derrotar os guardas do templo. Ele não entende como Patrick pode contar com um garoto que nem sequer possui habilidades elementais. Além disso, Kepler sabe que se você incorrer na ira de Deus, os civis estarão em perigo. Hicks diz ao homem para ir ao covil dos monstros e matar o próprio menino. Então Patrick terá que se arrepender diante de Deus e implorar por perdão. Kepler acredita em desistir da vida de camaradas inocentes em troca do que é chamado de mundo imaginário. Patrick diz a Hicks que está fazendo um ótimo trabalho ao tentar passar seus pontos fracos por pontos fortes e seguir em frente sem olhar para trás, para os cemitérios que deixa para trás. O cara fica furioso com esses ataques em sua direção, ele se irrita e vai punir o velho em vez de Deus. Hicks envia seu poder para Patrick, mas ele usa um escudo de trovão bem a tempo. Kepler pede desculpas, diz ao cara amargurado que não está satisfeito com um mundo construído sobre os ossos dos outros. Patrick pegará em armas novamente e continuará procurando uma maneira de sair daqui e proteger pessoas inocentes. Patrick vai embora, dizendo que se oporá àquele que essas pessoas chamam de Deus. Rick se irrita novamente, exige não subestimá-lo. O cara está prestes a atacar, mas outro encapuzado o impede. Jack caminha pelo deserto e afirma que todas essas pessoas foram enviadas aqui para alimentar os monstros locais. Se você olhar como um jogador comum, então está tudo bem. Mas o próprio Stevenson conheceu boas pessoas aqui, então ele não pode mais encarar tudo como um jogo. Para ele, são todos pessoas comuns que não podem ser sacrificadas por diversão. Jack não pode ficar longe, ele precisa encontrar o Templo Caibri e tirar todos daqui. Uma vez na biblioteca, Jack leu um livro sobre mitologia egípcia e aprendeu que Caibri, uma das formas do deus Ra, o mais forte do Egito. O cara não entende por que um deus tão forte estava aqui. Ele também lembra que Rashidler era ordenado a guardar este lugar. Stevenson se pergunta se o templo está localizado próximo ao covil dos monstros. Jack entende que o templo fica exatamente na outra direção, mas o que ele está guardando? Será que realmente existe algum outro deus trancado aqui? Broyce chama o cara e diz que eles estão prontos para ir para o covil dos monstros. Não se sabe quais monstros eles encontrarão no caminho para este covil, ainda é relativamente seguro aqui. Broyce diz que embora Raquel seja uma curandeira, ela também pode criar uma barreira mágica e aprimorar habilidades elementares, então deixe-a ficar aqui e cuidar dos dois. Ela entende e diz que poderá protegê-los e também aguardará ansiosamente seu retorno. Então eles decidem que agora irão para o perigoso covil dos monstros. O orc aconselha os homenzinhos a não irem até lá,
pois serão simplesmente devorados por seus parentes mais fortes. Não deixe que depois digam que ele não avisou. Jack pergunta se o grandalhão tem medo de ser comido junto com eles, pegando de surpresa. Hyder desiste e diz que não é nenhum tipo de covarde, então não tem medo de nada. Nesse momento, Bryce o puxa em sua direção e diz para ele não perder tempo conversando em vão. O orc estala, dizendo que estão cansados de viver e estão em busca da morte. Vários orcs grandes carregam uma gaiola ligeiramente cheia de pessoas. Eles aparecem diante de seu líder e dizem que foi tudo o que conseguiram capturar hoje, estão aguardando novas instruções. O velho orc está insatisfeito com o mau desempenho da tarefa. Alguém da jaula libera um riacho gelado usando sua magia. Quando a névoa se dissipa, todos os ex-servos do líder estão completamente congelados. Um cara fala para as pessoas não terem medo, porque ele é o grande mágico Nick, ele vai tirar todo mundo daqui com vida. Ele diz que se houver outros heróis entre eles, então eles precisam se unir e matar esses monstros. Tantas pessoas inocentes morreram por causa do líder orc. Nick diz que é imperdoável, então ele vai pagar por isso. Ele aponta suas lâminas de tempestade de gelo diretamente para o líder dos monstros, mas parece não notá-las. O orc coloca uma barreira mágica ao seu redor e reflete os projéteis, e então levanta o infeliz feiticeiro, que não entende como isso aconteceu. Todos não entendem o que está acontecendo, e o líder lança um raio no bruxo, que o enche até a borda, fazendo-o explodir em uma fonte de órgãos internos. Todas as pessoas ao redor ficam chocadas com o fato de seu recente camarada, o líder orc Fenrir, apelidado de Rei dos Monstros de nível 85, estar espalhado por eles, olhando-os arrogantemente do alto de seu trono. Os heróis lutam contra um ogro gigante, mas o desfecho é resumido pela mão de pedra do assassino, que emerge do chão e agarra o monstro, permitindo que os demais ataquem. O orc fica muito surpreso. Olhando para isso, ele percebe que esses heróis são bastante fortes. E aquele cara ficou ainda mais forte a partir do momento em que se conheceram, embora já tivesse muita força. Jack tem como pano de fundo uma horda destruída de monstros. Ele entende que quanto mais perto eles chegam do covil, mais monstros existem e mais fortes eles se tornam. Mesmo tendo gasto todos os seus níveis, a experiência continua a acumular de acordo com o nível que tinha antes. Esses monstros são bem fortes, mas ele ainda sente que a barra de experiência está enchendo muito lentamente, ele precisa acelerar de alguma forma. Bryce olha para o personagem principal e pergunta se ele não está acostumado a lutar tanto. Os monstros são lentos, mas não são fáceis de matar. Pela primeira vez ele vê alguém que lida com ele sem habilidades básicas e pensa que não o conheceu por acaso. Bryce convida Jack para se juntar ao seu time, pois lá tem muitas beldades maduras e curvas. Ele vai te apresentar de forma totalmente gratuita. Feylod está interessado no fato de Bryce parecer dizer que ele era o único em seu time, o que causa uma forte facada no orgulho do cara. Ele diz que não importa para que todos esqueçam, e geralmente fala demais, mas o assassino insiste que essas são suas próprias palavras. Feylod aponta para longe e diz que a entrada para o covil dos monstros deveria ser ali. Eles perguntam a Rashidler se está aqui, mas ele escapou enquanto eles lutavam contra os monstros. Ele acredita que deveria informar rapidamente ao líder que pessoas invadiram seu território. Talvez ele até seja recompensado por isso. A equipe de heróis chega à suposta entrada e percebe que não foram enganados, pois o cheiro de orcs está por toda parte aqui. Eles caminham por uma passagem em uma caverna, que é iluminada pela luz azul das tochas, e aqui e ali há crânios humanos espalhados. Este lugar é um tanto estranho. Eles já andam há muito tempo, mas ainda não encontraram um único monstro. Mas aqui eles literalmente colidem com passagens gigantescas entre grandes colunas de pedra. Bryce diz que eles precisam se separar, então ele desenha um símbolo na mão de todos. Ele diz que se alguém encontrar uma pista ou se meter em encrencas, tudo o que eles precisam fazer é lançar um feitiço para que todos os outros se teletransportem imediatamente para ele. Ele irá para a esquerda, Feylod irá para a direita e Jack irá pelo caminho reto. O cara diz que em caso de perigo eles devem lançar o feitiço que ele lhes ensinou. Jack fala sobre como ele precisa aumentar de alguma forma o nível, mas como fazer isso se não houver um único monstro por perto? Aqui ele descobre alguns monstros curvados sobre o corpo da mulher em antecipação a um grande banquete. Na frente dele está um carniçal Toldan de nível 47, uma alma rejeitada pelo céu e pelo inferno, pode despedaçar uma pessoa com uma mordida, mas tem medo da luz do sol, vive em matilhas e raramente aparece sozinho. O personagem principal entende que assim que pensou, foi direto para o covil dessas criaturas, que agora vão atacá-lo.
Hyuder senta-se com os joelhos dobrados diretamente na frente de seu líder e se dirige a ele pelo nome. Ele diz que 3 vermes patéticos entraram em seu território, mas agora que se separaram e caíram em uma armadilha, o orc tem certeza de que já foram devorados por monstros locais. Stevenson joga fora um grande número de carniçais, mesmo que não sejam tão fortes, mas são muitos e dão muita experiência para eles. Ele corre para frente e lida com a próxima criatura. O sistema informa que 10 carniçais foram mortos, o que trouxe 20.000 pontos de experiência. No entanto, matá-los um de cada vez é extremamente ineficaz, então ele muda para um ritmo mais rápido para ganhar mais experiência. Seu medidor está enchendo rapidamente. O cara espera poder subir de nível em breve. Ele não tem muito tempo, então precisa terminar rápido. O cara continua matando monstros em uma velocidade incrível. 100 criaturas já caíram em sua espada. Depois de ganhar um novo nível, Stevenson é solicitado a escolher 2 das 3 novas habilidades. Caminho Divino e Golpe Divino não são uma combinação ruim, mas com Golpe Divino e Caminho Divino ele será capaz de regenerar a saúde. Divine Smite restaura 500 pontos de vida e causa a mesma quantidade a todos os inimigos em um raio de 3 metros. Divine Strike causa 20 inimigos em um raio de 5 metros e restaura 5% do dano causado. O Caminho Divino consome 70 unidades de magia e remove todos os efeitos negativos, além de aumentar a velocidade em 20%, mortes em 40 segundos restauram 3% da saúde. Das 3 opções de habilidades, para o nível que ganha, ele escolhe o Caminho Divino e o Golpe Divino, pois acrescentam cura passiva e aumentam o dano e a velocidade. Jack se pergunta como estão Bros e Feilod. Eles também poderiam ter conhecido as criaturas, mas a marca em sua mão não apareceu, o que significa que está tudo bem com eles. E ele continua a romper os mares de inimigos para seguir seu difícil caminho à distância. Neste momento, em algum outro túnel, Bros usa destruição completa com fogo do inferno contra os mesmos oponentes. Neste exato momento, em meio às explosões e gritos, ele ouve alguém cantando. Até os ghouls prestaram atenção. A certa distância aparece uma menina, quase completamente nua e com longas garras nas mãos, e canta essa canção, que faz os monstros se curvarem. O cara acredita que foi ela quem colocou os monstros contra ele e vai transformá-lo em cinzas. A garota sorri demoniacamente, e estranhas mãos escuras rastejam debaixo do chão e agarram o herói. Ele não consegue se mexer por causa da música. A cantora se aproxima e ri até o cara perceber o que ela vai fazer. A criatura abre a boca com a língua comprida e percebe que há muito tempo não encontra exemplares tão saborosos como ele. Mãos escuras cobrem sua boca enquanto o monstro começa a fazer um corte lento em seu corpo, saboreando cada momento. Neste momento, Jack aparece do nada. Ele corta as mãos do monstro, sangue rosa brilhante jorrando delas. As mãos das sombras decaem, liberando Bros. Stevenson assume uma posição de luta e se pergunta se é tarde demais. O monstro se pergunta por que Delek não matou esse cara, já que ele estava em outro túnel especificamente para isso. O cara joga a cabeça sob os pés e pergunta se esse orc se chama Delek. Jack diz que ele era mais forte que os ghouls, mas ainda não é páreo para ele. A garota emite um grito musical de partir o coração, tentando confundir as cabeças dos heróis. Mas acontece que é tarde demais. Stevenson cai no alcance da canção do necromante, que tem um efeito paralisante. O monstro abre novamente a boca cheia de dentes afiados e diz que agora com certeza poderá devorá-los. Neste momento, Jack usa um caminho mágico, eliminando os efeitos negativos de si mesmo, e corta a cabeça do monstro, sem deixar chance de sobrevivência. Stevenson diz que Bros não terá audição nenhuma se cair nessa, e ele só pensa que Jack é realmente forte. Neste momento, algo sibila em ambas as mãos, acaba sendo uma marca, o que significa que seu aliado, Feilod, está em perigo. Uma cobra infernal de nível 55, uma criatura maligna do submundo, seu corpo está crivado de fogo do inferno, agora está vomitando chamas. O assassino tenta bloquear o fogo com as mãos e percebe que esse monstro é muito mais forte que ele. O cara só consegue se defender, matá-lo está fora de cogitação. Nesse momento, o escudo do cara se estilhaça e a onda de choque o joga direto nos arcos de pedra da caverna. Um pequeno jato de sangue sai de sua boca, e a cobra de fogo parte para a ofensiva. Ela realmente vai morrer agora. Bem no momento do lançamento da cobra, Jack aparece em plena prontidão para o combate diante do rosto de Feilod. Ele balança sua espada e desfere um golpe esmagador que perturba o equilíbrio da serpente e causa sérios danos. O ataque de fogo é coberto por pedras, e Jack calmamente se vira e pede desculpas a Feilod por estar um pouco atrasado.
O cara percebe que Stevenson é incrivelmente forte, e Bros diz que não encontraram nada, o que significa, muito provavelmente, que esse é o caminho que leva ao chefe. A loira levanta o assassino para ver se está tudo bem com ele, mas ele diz que não pode ser morto tão facilmente. Mas Feylod percebe que essa criatura é muito forte, ele nunca viu nada parecido, parece que se trata do mesmo monstro das lendas. Ele tem medo de que o rei dos monstros simplesmente os mate, porque ele é claramente mais forte que seus servos, mas Jack diz calmamente que se algo matar, será seu próprio medo, e não o rei dos monstros. Stevenson explica que o medo durante o combate só aproxima o combatente da morte, é apenas o rei dos monstros, ninguém sabe quais monstros eles terão que enfrentar fora de Latona. Jack diz que pelo bem de seus companheiros, pelo bem da liberdade de cada um deles, ele lutará até o último suspiro. Neste momento, uma serpente de fogo inacabada emerge debaixo dos escombros de pedra, ansiosa por devorar os intrusos. Jack grita que eles devem matá-lo, então cada membro inspirado da equipe assume uma posição de combate para atacar. Bros ataca primeiro, ele balança a perna e faz um buraco bem perceptível nas escamas do monstro. O monstro novamente começa a queimar tudo ao redor com um raio de fogo. A habilidade elemental de Feilogia foi quase restaurada. Ele não quer mais ser um fardo e decide dar tudo de si. Convoca a mão do Senhor do Submundo, que agarra a serpente pelo pescoço e a mantém no lugar. Neste ponto, Jack avança contra o inimigo com seu ataque esmagador para terminar o que começou. As escamas da serpente fogo do inferno sofrem 20% de dano quando atingidas por heróis. O cara não se desespera e bate de novo e de novo, finalmente rompendo a armadura do monstro. Jack então corre como um raio, cortando a carcaça da fera gigante no sentido do comprimento. A monstruosa serpente infernal expira em sua agonia. 200.000 pontos de experiência são ganhos, o que é suficiente para subir de nível. Por matar o chefe secreto, você recebe um equipamento especial, uma luva de fogo do inferno, que adiciona 15 pontos de força e armadura, 35 pontos de dano de fogo, uma luva com o poder do fogo contido nela, forjada pelo demônio Ziniggs no fogo do inferno. Equipamento de alto nível do submundo. Jack está extremamente feliz com o novo equipamento, que também aumenta seu desempenho. Ele imediatamente coloca a luva, ficando ainda mais forte do que antes. Stevenson se pergunta se era possível esconder sua aparência, e Bros pensa que eles ficaram separados por apenas algumas horas, e sua força aumentou indescritivelmente. Qual é o motivo? Eles avançam no túnel, que não se ramifica mais, cada um pensando no seu. Neste momento, Rashidler aparece atrás de uma das saliências, tendo escapado delas recentemente. Eles começam a fazer um ataque, causando-lhe alguns danos no rosto. Depois disso, perguntam por que ele apareceu, se perdeu completamente o medo. O orc deita-se de joelhos diante deles e diz que está perdido porque parece ter caído nas armadilhas preparadas pelo Senhor para eles. Ele se levanta, se afasta um pouco e diz que eles tiveram sorte de terem sobrevivido de alguma forma. Bros chuta casualmente o orc e ordena que ele diga rapidamente onde está o rei dos monstros. Se ele não os levar embora, ele será morto. Ele diz que sabe de tudo e vai contar tudo agora mesmo. Dizem que se ele fizer algum tipo de truque, Bros vai acabar com ele. O orc lê algum tipo de feitiço e os portões da gigantesca sala do trono do covil monstruoso se abrem diante dos heróis. Patrick abre as portas duplas de sua casa, claramente procurando por algo. Acontece que é um guarda-roupa com armadura. Joe está atrás dele. Ele zomba, dizendo que o velho hesitou tanto que pensou que nunca iria abri-lo. Ban diz que Patrick proibiu ele e Beth de entrar nesta sala, e eles sempre quiseram descobrir o que ele estava escondendo ali, mas descobriu-se que havia uma armadura. O cara se corrige, dizendo que o velho escondia não só a armadura, mas também a esperança de que pudessem sair daqui. Patrick percebe que não ouviu quando o espadachim sombrio entrou. Ele diz que ouviu falar da reunião de um destacamento para ir além de Latona. Provavelmente no caminho ele encontrará o monstro que matou seus pais. Ele vinha treinando duro desde o dia em que partiu, pois hoje Patrick também não iria dissuadi-lo dessa vez. Os heróis avançam, liderados por Rashidler, mais uma vez lembrando-lhe que se ele fizer alguma coisa, eles vão acabar com ele. Ele grita que não vai, porque o salão principal já está à frente. O governante deveria estar lá agora mesmo. Jack pergunta se o amigo orc dele sabe onde as pessoas capturadas estão mantidas aqui. Ele confirma, diz que sabe tudo aqui, inclusive a localização das pessoas capturadas. Stevenson diz que quando eles entrarem no salão principal, Bros, Feylod e Rashidler terão que tirar todos de lá.
Bros diz a Jack para não ser arrogante, só porque ele os salvou uma vez não significa que eles apenas atrapalharão, até mesmo suas habilidades têm um limite. Neste momento, a tela de Stevenson pisca em vermelho e informa que um chefe desconhecido foi encontrado, cuja chance de derrota é de apenas 10%. Jack acha que a probabilidade de vitória é de apenas 10%, mas ele vem subindo de nível há muito tempo, mesmo que não tenha habilidades elementares, ele ainda não pode ser tão fraco. Feylod pergunta se está tudo bem, Stevenson diz que está tudo bem, ele só não quer envolvê-los nisso, deixe-o salvar as pessoas quando forem para lá, e ele lutará contra o Rei dos Monstros. Bros diz que não fará isso, pois nunca permitirá que seu companheiro lute sozinho e se exponha a um perigo mortal. Jack se vira e diz que esse monstro não é tão fácil quanto eles pensavam, a probabilidade de vitória é de apenas 10%. Bros não se importa com isso, porque se não os tivesse salvado, eles já estariam mortos. Mesmo que as chances de vitória sejam insignificantes, eles não vão recuar, Feylod concorda silenciosamente. Stevenson lembra que desde criança ele mesmo resolvia todos os seus problemas, tanto na escola quanto nas aulas de artes marciais, isso não o incomodava muito, mas às vezes ele ficava sozinho, mas agora Jack não está mais sozinho. O orc mostra a entrada do salão principal e pede permissão para não ir até lá, pois já está tudo visível. Em meio às lamentações de Hakder, os heróis entram no salão e veem que o trono do líder está completamente vazio. Os heróis perguntam ao orc se ele tem certeza que deveriam vir aqui, mas ele diz que também não entende nada. Normalmente esse lugar é bem guardado, mas agora não tem ninguém aqui. Neste momento, ouve-se algum barulho e uma força desconhecida agarra Feyloja, deixando a Terra Shidler em estado de estupor. A princípio eles não veem o que está acontecendo, mas depois veem como o líder orc de nível 85, Fenrir, direciona sua magia diretamente para o pobre assassino. Os heróis percebem que o monstro aparentemente decidiu espremer o interior de um membro de sua equipe. Jack se move em direção ao chefe com uma velocidade incrível e salta sobre ele desde o começo, balançando sua espada. A eficácia de seu soco forte chega a zero depois que ele é atingido pela barreira mágica. Para afastar o herói, Fenrir tem que se concentrar e soltar Feylod, que é imediatamente pego por Bros. Eles não entendem de onde veio esse chefe, porque ele não poderia estar aqui e defendeu o golpe sem problemas. Bros diz ao assassino para não se esforçar, mas ele está pronto para continuar sua participação na batalha. Ele envia um projétil de pedra gigante, junto com seu amigo, direto para Fenrir. Bros é empurrado para longe do projétil e bate no escudo, do outro lado, de uma pedra gigante. O líder orc não se importa com eles, e Jack ataca o trono pelo flanco, com a intenção de destruí-lo ali. Neste momento, o monstro começa a expelir energia mágica em todas as direções, prejudicando os heróis. Em algum lugar por trás, Hakder grita para o governante continuar fazendo isso, ele é muito legal. Jack pensou que o chefe só poderia acertar em uma direção, mas apenas cobriu todo o corpo com seu poder e desferiu um golpe poderoso na área. Stevenson pergunta se o assassino está bem. Bros diz que está bem. O personagem principal entende que o inimigo possui um número incalculável de habilidades, e portanto, não será fácil lidar com ele. Fenrir ri das tentativas heróicas e indefesas que eles fazem para derrotá-lo. Aí ele fala que esse time é muito engraçado e por isso quer brincar mais um pouco com ele. Jack olha para o trono e percebe que o inimigo não está mais lá, mas não está claro onde ele está. O cara grita para Bros tomar cuidado porque uma onda mágica criada pelo Senhor Monstro está se aproximando dele. O orc aparece bem na frente do herói e lhe dá um soco no estômago, fazendo com que seus olhos literalmente rolem para fora das órbitas. Depois disso, os olhos do cara começam a brilhar de raiva e ele levanta o punho para revidar. Fenrir agarra a mão de Bros com força, fazendo o cara gritar de dor no membro. Superando toda a dor, o personagem balança a perna e está prestes a acertar o rosto do inimigo com ela. O rei orc não esperava tal reviravolta, então ele foi atingido bem no rosto por um golpe carregado de energia de Bros. Por alguma razão desconhecida, o lutador começa a gritar e cair incontrolavelmente no chão. O cara cai bem sob os pés do chefe e olha para o corpo derrotado sob seus pés. O senhor monstro levanta a perna e, usando força física e magia, pisoteia os restos mortais do herói na terra. Feylod grita o nome de seu camarada em uma tentativa impotente de ajudá-lo de alguma forma. De alguma forma, milagrosamente, Jack aparece por perto e repele o ataque dirigido a seu companheiro. Bros pensa que não pode derrotar esse monstro, mesmo que passe uma década treinando. Stevenson é realmente muito forte. O orc admite que Jack o surpreendeu,
pois ninguém jamais ficou de pé após seu ataque, e ele fica cada vez mais interessado. Ele acrescenta ainda que o cara é apenas um verme insignificante e suas tentativas de resistência apenas provocam o Senhor Monstro. Fenrir ordena que Stevenson morra e envia um raio mágico gigante contra ele. 680. Jack diz que o orc ficará extremamente surpreso quando o cara cortar sua cabeça, e também devolverá toda a dor causada aos amigos em volume duplo. 681. O personagem principal usa o caminho divino para alcançar instantaneamente seu oponente e desferir um golpe esmagador com sua espada. 682. O inimigo é lançado ao ar pela força do golpe, mas Jack salta atrás dele e continua a atacar. 683. Os olhos do herói ardem. Ele desfere um golpe terrível e diz que tipo de feiloja é essa. 684. Ele então usa golpe divino diretamente no chefe, cercando-o com raios. Diz que tipo de brossa é. 685. Mas mesmo depois disso, acontece que o inimigo ainda não foi derrotado, ele está se esgueirando por trás para desferir um golpe desonroso. 686. Jack sabia o que seu inimigo estava planejando, então ele usa um raio para se esquivar e contra-atacar imediatamente. Esse golpe até rompe alguma parte da caverna, e o cara, pousando, diz que isso é por todos aqueles inocentes que ele matou. Todos, inclusive Rashidler, ficam chocados com a força de Stevenson, capaz de fazer isso com os monstros mais fortes. Mas mesmo depois disso, o Rei Orc sai do buraco na parede que seu corpo fez para continuar a batalha. Rashidler percebe sinais do ataque elemental de seu mestre e percebe que todos eles terminaram. Jack olha sério para Fenrir e tenta descobrir qual é o ataque elemental do inimigo. O poderoso Rei Orc deixa cair um crânio de dragão gigante cercado por uma auréola mágica diretamente sobre seus oponentes. Imediatamente depois disso, o Senhor Monstro invoca uma máscara gigante em forma de cabeça de veado, que cospe hordas de lobos terríveis. Jack enfrenta um lobo gigante de frente, gastando uma grande quantidade de força para bloquear o ataque. Fenrir termina de construir seu cajado a partir de um crânio de dragão em escala reduzida e um osso longo como haste, e então o pega com as próprias mãos. O Rei Orc se levanta e está prestes a derrubar sua nova arma na cabeça do herói que está se defendendo de outro ataque. Stevenson não tem tempo de perceber o ataque furtivo e a luz da explosão cobre toda a área, impedindo de ver o destino do herói. O Orc e os heróis restantes se escondem atrás das pedras, mas mesmo isso é difícil para eles devido à força do ataque. Quando toda a poeira baixa, Jack gravemente ferido, mas ainda vivo, aparece no local do impacto. O Senhor dos Monstros em sua forma perfeita olha para o cara com até mesmo uma leve admiração. Ele chama sua arma gigante em sua direção para terminar o que não terminou no primeiro golpe. De repente, o cajado se dissolve e se transforma em poderes que vão direto para o corpo do Rei Orc. Enquanto isso, o ferido Jack percebe que suas habilidades ainda não foram recuperadas, e seu corpo não lhe obedece de forma alguma. Tudo não pode acabar assim. Depois de mais um renascimento, o Senhor dos Monstros está pronto para a batalha. O inimigo em sua forma final dá um salto gigante para alcançar seu oponente. Fenrir bate no cara com um ataque frontal. Jack voa por uma longa distância, incapaz de resistir de alguma forma ao chefe. O Senhor Monstro dá outro salto, seguido de uma joelhada no corpo do herói já completamente flácido. Após o próximo salto, o monstro não faz apenas um ataque, mas uma série deles para finalmente acabar com Stevenson. O corpo ensanguentado e quase sem vida de Jack jaz no chão sem nenhum sinal de resistência, mas isso não é suficiente para o Rei Orc. Ele novamente se aproxima do corpo. Usando sua magia, Fenrir invoca duas armas gigantes que parecem capazes de esmagar qualquer um. Ele condescende com o herói caído e informa que ele é apenas um inseto que precisa ser esmagado e que deve aceitar tal destino. Um cara sem nenhuma força ou habilidade para lutar contra mentiras e pensa em seu fim que se aproxima rapidamente. Neste momento, pensamentos passam por sua cabeça sobre todos os insultos que sofreu em sua vida passada. Ele se lembra da identidade da garota, de sua tentativa não autorizada de sair, e que em nenhum desses casos ele desistiu. Então, com a ajuda de sua força de vontade, ele se eleva e agora abala tudo ao seu redor. Ele se sente como quando criança, e sua mãe o chama de cabeça para casa. Algumas partículas estranhas começam a se mover ao redor do herói, e seu rosto sofre estranhas mudanças. Uma espécie de explosão negra emana de Jack, cuja força arranca alguns trapos da espada, liberando sua lâmina, que brilha como se fosse tecida de pura luz. O Orc e seus aliados semicerram os olhos por causa da luz, mas não conseguem desviar o olhar, porque todos estão interessados no que acontecerá a seguir.
A primeira coisa que se abre aos olhos após um clarão brilhante é uma espada escura, gradualmente se livrando das fitas que a prendem, e um olho misterioso parece estar escondido na guarda desta espada. Até o mestre das feras parou por um tempo, chocado com o que estava acontecendo diante de seus olhos. Mais tarde, é visto Jack, cujo cabelo ficou muito branco e cujo traje consiste em fitas pretas com hieróglifos, dos quais a espada estava apenas tentando se livrar. Quando toda a imagem fica visível, você pode entender que a espada tem duas mãos, e as fitas, não pretendendo ficar no mesmo lugar, se contorcem com a ajuda da magia, como se vivessem suas próprias vidas. Após uma inspeção mais detalhada, você pode ver que a pele ao redor dos olhos do cara ficou preta e o olho começou a brilhar com uma luz branca brilhante. Alguém está se esforçando para acordar Jack. Quando ele abre os olhos, vê um estranho vazio ao seu redor. Ele lembra que acabou de lutar contra o Rei Orc, então o que está acontecendo ao seu redor fica ainda menos claro. Esse lugar parece bem inusitado. Algumas pedras leitosas podem ser vistas do lado, e do outro lado só há escuridão total. O cara decide que morreu. Mas uma voz que surge do nada relata inesperadamente que a suposição de Stevenson está errada. Na frente de Jack está um homem vestido em preto e branco e com o olho enfaixado com uma bandagem preta. Ele deixa o herói em estado de estupor ao chamá-lo pelo nome, que ele nem deveria saber. Vendo a surpresa de Stevenson, o homem diz que também não tem ideia de como aprendeu o nome. Ele diz que quando acordou já estava aqui, e não se sabe há quanto tempo está preso aqui, talvez 1000 anos, ou talvez 10.000, ele não se lembra. Mas logo após acordar, o homem ouviu uma voz que lhe dizia que um dia viria uma pessoa que o ajudaria a sair daqui. Ele diz que parece que por uma coincidência desconhecida, esse homem era Jack Stevenson. O personagem principal não entende realmente a essência das palavras do homem e está tentando descobrir como sair daqui. O homem diz que Jack precisa aceitá-lo, para se tornar seu mestre. A voz dizia que o homem negro e branco só poderia sair se tornando parte de Jack. Portanto, ele sinceramente pede a Stevenson para se tornar seu mestre, mas o cara ainda está preocupado com alguma coisa. O homem diz que fará tudo o que o cara pedir, desde que o deixe se libertar. Jack desiste de suas dúvidas e corajosamente aperta a mão de um estranho. A partir disso, um raio começa a se espalhar ao redor de Stevenson, e veias negras percorrem seus braços. Já em sua nova aparência, bem no meio da batalha, ele percebe que o homem não mentiu para ele realmente voltou. Mas com tudo isso o cara tem uma sensação estranha, como se alguma força quisesse sair do corpo dele, é mesmo por causa daquele cara. O sistema informa que Jack adquiriu uma habilidade elementar, o poder do caos primordial, que surpreende seu novo dono. O cara entende que aquela pessoa, que está presa há muitos anos, aparentemente é seu poder elemental. O Rei Orc não entende como, depois de todos os ataques que o cara recebeu, ele ainda está vivo e parece que a batalha ainda não começou. Depois de alguns momentos, o Senhor dos Monstros percebe que Jack não apenas não está ferido, mas também se tornou mais forte. O sistema relata que após despertar a habilidade elemental, a força de Stevenson aumentou e uma nova habilidade, Destruição Completa, também está disponível. A obliteração total consome instantaneamente 90% da saúde, consumindo 100 pontos por segundo durante a duração da habilidade, mas permite usar o poder do caos primordial para causar dano aos inimigos. A quantidade de dano causado não depende se o inimigo possui armadura ou um escudo, também aumenta o poder da habilidade elemental. Funciona 5 minutos, tempo de recuperação 30 minutos. O despertar da habilidade elemental deu acesso a um novo equipamento, a Espada Etsil, que acrescenta 250 de força, 150 de saúde, 100 de resistência e 30 de inteligência. O cara percebe que antes disso suas características não aumentavam tanto, o que significa que a espada de seu avô só pode ser usada com força total depois de descobrir uma habilidade elemental. Ele está feliz por finalmente ter uma forte habilidade elementar e uma boa espada. O herói com a força recém-adquirida avança contra seu antigo inimigo com o objetivo de lançar um contra-ataque. O Rei Orc invoca sua magia e não entende como alguma nulidade se atreve a desafiá-lo. O cara pensa seriamente que pode competir com o Senhor dos Monstros. Jack ataca seu oponente com toda a força e quebra sua máscara forte em pedaços. Após tal golpe, o Rei Orc voa contra a parede com uma velocidade selvagem, levantando uma explosão de poeira. De repente, um inimigo furioso salta sobre o aparentemente desavisado Jack. Ele não entende porque não consegue matar algum verme patético, ele decide mostrar-lhe a verdadeira força. O cara usa um raio elementarmente aprimorado e corta o inimigo com seu ataque.
Atacado por um ataque tão forte, o Senhor dos Monstros não entende como isso é possível. Stevenson gasta 90% de sua saúde e usa destruição total. Após o primeiro golpe, o orc perde a máscara e começa a voar para longe dos golpes subsequentes, como uma boneca de pano. O sistema acredita a Jack a derrota do chefe. Ele recebe 900 mil pontos de experiência e um baú do tesouro.